Está na hora de viajarmos para mais uma vez, pelos 5 continentes. Todas as semanas analisamos a geopolítica internacional aqui na Rádio Observadores, pela lente do historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, bem-vindo. Como é habitual, começamos por dar destaque aos dois conflitos que mais, surgem constam na atualidade. Começamos agora um pouco menos visível a Ucrânia. A guerra com a Rússia tem estado virada para Beira-Rio. Teremos uma guerra fluvial nas margens do rio Dnieper. Ao mesmo tempo, Bruno, temos uma guerra diplomática. Quem está a ganhar nestas frentes? Bom dia, Catarina. Estamos de facto numa guerra prolongada e de elevada intensidade. É um ponto que eu tenho aqui referido muitas vezes. A comparação também mais evidente histórica é com a Primeira Guerra Mundial, que eu acho que nos dá algumas pistas sobre o que esperar. E nesse aspecto estes dois elementos são relevantes. Ou seja, no fundo, como é que se quebra um impasse numa guerra? Uma das formas, e aí o exemplo histórico lá está da Primeira Guerra, mostra isso, é procurar no fundo outros teatros, outros meios, onde no fundo o dispositivo defensivo do inimigo não esteja tão consolidado, não esteja tão forte e tão difícil de transpor. E portanto foi exatamente isso que se tentou fazer na Primeira Guerra Mundial, na chamada operação ou invasão dos Dardanelos, ou seja, precisamente nos estreitos que ligam o Mar Mediterrâneo ao Mar Negro, que nós agora temos ouvido falar novamente muito. Essa operação anfíbia, no entanto, correu extremamente mal, não é? Acabou por não ter o resultado decisivo que os aliados esperavam. E, portanto, de facto, operações anfíbias são uma das formas de fazer isso, ou seja, de contornar as tais linhas defensivas. Os russos realmente deram, no fundo, o rio de Dnieper como uma espécie de fronteira natural na frente, e, portanto, as informações que nós temos é que aí as linhas defensivas russas são mais fracas, e, portanto, o que os ucranianos estão a tentar fazer, de forma inteligente, é explorar essa fragilidade e, no fundo, abrir aqui aparentemente uma nova linha da frente, mas realmente são operações bastante arriscadas. No caso da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, com a operação de invasão da Normandia, o chamado dia D, correu bem, mas realmente exigiu uma enorme mobilização de meios, de homens, uma grande vantagem também em termos de meios aéreos que aqui não existirá. Portanto, teremos de ver se essa aposta ucraniana vai para além de raids para afastar a artilharia russa, por exemplo, da zona de Kherson, e se estende, digamos, para, no fundo, a criação realmente de um novo ponto decisivo numa nova ofensiva, naquilo que seria uma nova ofensiva ucraniana. Acho que ainda é demasiado cedo para dizermos se será assim, mas é evidente que realmente a Ucrânia está a apostar muito nesta guerra mais naval e fluvial como uma forma de desequilibrar aqui o inimigo russo. A outra forma de quebrar um impasse é realmente através da diplomacia, através das alianças. Na Primeira Guerra Mundial, obviamente, foi decisivo para a vitória dos aliados a questão precisamente de conseguirem a entrada dos Estados Unidos na guerra. A Ucrânia tem tido aí muito mais sucesso do que a Rússia. Eu sublinho sempre esse aspecto. A Rússia consegue muitos parceiros e interesseiros, mas aliados na guerra, basicamente, pelo que percebemos até agora, em termos, por exemplo, de fornecimento de armamento, conseguiu a Coreia do Norte e o Irão. A Ucrânia realmente tem uma ampla coligação de mais de 50 países a fornecer sistematicamente armamento. O grande problema é que a Ucrânia precisa muito mais desse apoio do que a Rússia. A Rússia é uma grande potência, sobretudo a nível militar, noutras áreas nem tanto, mas aí sim. Mesmo a Rússia está com algumas dificuldades, mas obviamente para a Ucrânia estas alianças são indispensáveis. O problema da Ucrânia é que essas alianças são essencialmente com países democráticos. Ora, nos países democráticos a política muda quando há eleições e quando o governo muda. E, portanto, para já, eu diria, a Ucrânia não tem aí grandes problemas. O caso que se verificou até agora, que teve algum impacto, foi a da Eslováquia, que é um país bastante irrelevante do ponto de vista da dimensão do seu apoio, nomeadamente militar, mas a grande questão é que vamos ter eleições nos Estados Unidos em novembro do próximo ano, e essas eleições podem realmente pôr em causa esse apoio, nomeadamente militar, absolutamente indispensável para a Ucrânia. Bruno, vamos agora até ao Médio Oriente, sobre o conflito em Gaza. O Conselho de Segurança da ONU votou uma resolução centrada na proteção de civis e na libertação de reféns. O que podemos esperar a partir de agora? E esta resolução pode levar também a negociações mais avançadas pelos reféns? Bem, realmente o Conselho de Segurança é um órgão absolutamente central na vida internacional. É o único organismo intergovernamental que tem a capacidade de impor
de ter poder, no fundo, legal até, de legitimidade legal para impor decisões ao conjunto dos Estados-membros, para usar a força, seja económica, seja militar, ou seja, impor sanções, intervenções militares. Esta resolução, no entanto, não tem nada disso, e a razão é que todas as resoluções, quer dos Estados Unidos, quer da Rússia, que foram propostas anteriormente, e que no fundo tinham aqui medidas, digamos, mais assertivas, foram bloqueadas pelo bloco oposto, não é? No fundo, nós estamos a ver cada vez mais também no conceito de segurança uma espécie de regresso à Guerra Fria, uma segunda Guerra Fria, e portanto, quase por sistema, se a Rússia apoia determinadas medidas, os Estados Unidos vão se opor, vão vetar, e sabemos que no conceito de segurança também há, no fundo, essa regra, esse sistema especial, que é há 5 membros permanentes, mas sobretudo esses 5 membros permanentes têm direito de veto, portanto podemos ter 14 Estados a favor, um contra, e esse um contra bloqueia essa decisão, no fundo vence, ou pelo menos derrota essa resolução, e portanto a única possibilidade de aprovar uma resolução foi patrocinada por Malta, aliás, que teve 3 abstenções, nomeadamente da Rússia e dos Estados Unidos. A única forma foi, no fundo, fazer uma resolução que apela a várias coisas, sobretudo à questão de ajuda humanitária maior para Gaza, pausas humanitárias no conflito e a libertação de todos os reféns. Portanto, acho que infelizmente esta resolução não vai ter um grande impacto direto nessa questão. Acho que em relação aos reféns há notícias de que há uma mediação, até utilizando os serviços secretos, a Mossad, a CIA, com a mediação do Qatar em relação entre Israel e o Hamas, no fundo, mas a questão é que os dois lados parecem ter posições ainda distantes. Israel exige uma grande libertação de reféns, pelo menos todas as mulheres e crianças, em troca de uma curta pausa humanitária e de uma libertação também relativamente limitada de alguns detidos palestinianos, e o Hamas quer uma pausa, no fundo um cessar-fogo muito mais prolongado e uma libertação de milhares de presos, que incluem inclusive muitos condenados por terrorismo, portanto muitos membros do Hamas presos por Israel em troca de um número mais limitado de reféns. Portanto vamos ver se consegue, com a pressão internacional, que no fundo os dois lados cheguem aqui a algum acordo, mas do meu ponto de vista esta resolução não será decisiva nisso. Bruno, esta semana voltámos a trazer também aqui algumas guerras realmente esquecidas. Voltamos à África e ao Sudão, onde tivemos uma nova aliança inesperada. As forças armadas do país juntaram-se às milícias do Darfur contra as FARC, as forças de apoio rápido. Que significado pode ter esta aliança, Bruno? É realmente uma aliança paradoxal e inesperada, porque basicamente a origem de tudo isto está precisamente no Darfur. O Darfur é uma região do leste do Sudão, que no fundo faz a ligação entre o Sudão e depois, através do Sahel, a África mais ocidental, central e ocidental. E portanto, foi aí em 2003 que basicamente há aquilo que é conhecido como o primeiro genocídio do século XXI, portanto as forças armadas do Sudão vão massacrar em grande escala africanos. A zona do Darfur é uma zona de africanos negros que se consideram discriminados pela população maioritariamente muçulmana, vamos dizer, de origem árabe do resto do Sudão, e portanto é no contexto desses massacres que vão emergir estas milícias, nomeadamente o GEM, o Movimento de Justiça e Igualdade, que vão procurar defender essas populações. A par disso, as Forças Armadas do Sudão vão criar também elas uma milícia, os chamados Janjaweed, que vão ser a origem desta força de apoio rápido. No fundo, são as Forças Armadas do Sudão que criam um monstro que primeiro começa a massacrar a população civil no Darfur, a população africana no Darfur, e depois vai crescendo e acaba por se tornar num monstro de tal dimensão que decide tomar o poder contra as Forças Armadas que os tinham criado. E, portanto, é isso que estamos a assistir agora nos últimos meses. E, portanto, como resultado disso, o que é que tivemos? O que é que leva aqui a esta aliança inesperada? É que precisamente esta força de apoio rápido conquista, no fundo, a principal cidade do Darfur, a segunda cidade do Sudão. Falámos disto aqui há algumas semanas atrás. Começa a massacrar populações africanas, mais uma vez no Darfur, e, portanto, isso leva a que estas milícias, o líder desta milícia, do Movimento de Justiça e Igualdade, o Ibrahim, é irmão do líder histórico desse movimento, que foi morto precisamente pelas Forças Armadas do Sudão. Portanto, para vermos aqui o nível, digamos, de inimizade que foi preciso ultrapassar para eles virem declarar que agora apoiam as Forças Armadas do Sudão contra estas forças de apoio rápido. O que eu acho que isto também revela é que realmente as forças de apoio rápido estão a ganhar esta guerra civil e, portanto, o nível de ameaça, quer para os civis no Darfur, quer para os militares no Sudão, é tal que os força, no fundo, aqui a chegar a algum tipo de acordo.
Seguimos a nossa viagem pelos 5 continentes. Na semana passada já que fizemos a antevisão, agora fazemos o rescaldo. Estamos a falar do encontro entre Joe Biden e Xi Jinping na APEC, a Cimeira de Cooperação Económica Ásia-Pacífico. Bruno, Joe Biden a reafirmar que Xi Jinping é um ditador, isto no pós-encontro. A expressão de Antony Blinken, quando ouviu isto, enfim, diz tudo. Depois destas declarações, podemos dizer que o encontro foi positivo? Eu penso que sim, apesar disso, penso que sim, Catarina. Talvez o Antony Blinken tivesse escrito uma declaração, digamos, mais cuidadosa do que aquele improviso que Biden acaba por fazer, em que diz, bem, é um ditador no sentido em que é um país que tem um regime distinto, comunista, mas eu penso que apesar de tudo sim, e até a reação bastante mais contida e, enfim, de uma porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, portanto não é uma figura de primeiro plano que vem responder a dizer, bem, o que é preciso é aqui respeito mútuo, regimes diferentes e, portanto, nós não aceitamos essa qualificação, mas basicamente acabou aí e não disse aquilo que poderia ter dito, que é isto vem pôr em questão todos os acordos assinados ou este clima de maior entendimento. Portanto, penso que apesar de tudo sim, foi talvez um teste logo, quase imediato, à solidez deste esforço de maior desanuviamento, maior degelo, de maior detente. E acho que é nesse registro que realmente estamos, ou seja, isto não quer dizer que a China e os Estados Unidos voltem a ser os melhores amigos, mas estamos de facto num registro que aliás é o típico das cimeiras. No fundo o próprio conceito de cimeira surge logo no início da Guerra Fria. É o Churchill que vem com essa ideia para resolver estas tensões ou para gerir melhor estas tensões crescentes entre a União Soviética, a Rússia comunista e os países ocidentais. Precisamos de um encontro cimeiro, não é? Do encontro entre os principais líderes. E realmente há muitas cimeiras durante a chamada, podemos chamar a Primeira Guerra Fria, de 1945 em diante, precisamente neste registro de procurar, em momentos de maior escalada, de maior perigo, desescalar, gerir de uma forma mais cuidadosa, mais aceitável os riscos de um conflito entre as grandes potências e, portanto, acho que é isso que se procurou aqui. Também, algo que se diz muito em relação às cimeiras da Guerra Fria é que muitas vezes elas eram usadas pelos líderes para distrair de problemas internos e para evitar que tensões externas no fundo lhes dificultassem também a vida internamente, e penso que estamos muito nesse registro. Já falámos disso na semana passada. Xi Jinping teve vários ministros afastados, o Ministro da Defesa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, tem uma situação económica difícil, a China está a crescer muito menos do que aquilo a que estava habituada, tem um desemprego dos jovens muito elevado, isso ficou, tanto que esses números ficaram suspensos, deixaram de ser publicados desde o verão, e portanto precisa de se concentrar nisso. Biden precisa de se concentrar nas eleições americanas, na sua reeleição, e portanto acho que há aqui um interesse partilhado. Em termos concretos, saiu a garantia de contactos diretos entre militares. Isso é fundamental para evitar acidentes, acidentes no fundo possam levar a uma escalada descontrolada, eventualmente a uma guerra acidental, por exemplo no Mar do Sul da China. Também houve sinais positivos na questão do ambiente e ainda, e por último, na questão da gestão da inteligência artificial. É um tema que eu acho que é fundamental, que será fundamental nos próximos anos, e há um interesse partilhado e convergente dos dois. Se os computadores vierem a mandar no mundo, isso será mau quer para Xi, quer para Biden, quer para o Partido de Estado chinês, quer para a democracia americana. Bruno, temos aqui cerca de 2 minutos, ainda temos aqui só 2 temas. Para já a Oceania, temos um acordo de defesa e residência entre a Austrália e o Tuvalu, um estado da Polinésia, um acordo que aconteceu depois da Cimeira Fórum das Ilhas do Pacífico. Bruno, o que é que está aqui em causa? Estão fundamentalmente em causa duas coisas. Uma é a China cada vez mais presente, assertiva em termos económicos, de investimento, em termos militares no Pacífico, portanto a competir com aquilo que era uma esfera de influência tradicional da Austrália, precisamente nas ilhas do Pacífico, e portanto a Austrália, que sempre teve alguma presença, mas desinvestiu um pouco durante, digamos, o pós-Guerra Fria, agora está a procurar recuperar, reafirmar essa influência. Tuvalu é um estado insular minúsculo, tem 20 e poucos quilómetros quadrados, face aos 7 milhões de quilómetros quadrados da Austrália, mas é estrategicamente importante, está mais ou menos a meio caminho entre a Austrália e o Havaí, a principal base naval dos Estados Unidos no Pacífico. O segundo aspecto que está aqui em questão é o aquecimento global, ou seja, este acordo de residência basicamente significa que os 12 mil habitantes de Tuvalu
que é o Estado mais baixo do mundo, basicamente, a par dos Países Baixos, portanto tem poucas dezenas de metros acima do nível do mar, e portanto é literalmente um Estado que pode afundar. O seu primeiro-ministro, aliás, ficou famoso naquela Cimeira do Clima por falar com os pés na água, vamos dizer assim, e portanto estamos aqui a ver a previsão ou uma prevenção para o caso disso vir a acontecer, a possibilidade dessas pessoas, no fundo, se mudarem para a Austrália. Minuto final, Bruno. Acabamos em castelhano. Vamos aqui ao lado e também à Argentina. Nos dois países temos votações. Em Espanha, de investidura pelo Parlamento de Sánchez. Na Argentina, temos amanhã, domingo, 19 de novembro, a segunda volta das presidenciais. Muito rapidamente, Bruno, o que dizer destas votações? Bem, vamos certamente voltar aos dois temas, portanto podemos ser Sim. muito, muito sintéticos, basicamente para dizer que o que é certo é que a instabilidade vai continuar nos dois casos, seja qual for o resultado das eleições na Argentina, e o resultado é completamente incerto. Eles estão basicamente empatados nas sondagens. O Javier Milei, um populista de direita, e o Massa, que é o herdeiro do populismo histórico argentino, do peronismo. E no caso de Espanha, tivemos todos estes meses, desde julho, para se formar governo, e Sánchez foi empossado pelo Congresso com ameaças dos seus supostos aliados, nomeadamente os independentistas catalães. Portanto, certamente vamos ter instabilidade, quer na Espanha, quer na Argentina. Muito bem. Bruno, estamos de volta para a semana para viajarmos de novo pelos 5 continentes. Boa semana. Obrigado, boa semana.